Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Como sabe, passou para sexta-feira, por impossibilidade de Joaquim Aguiar, que é uma das peças fundamentais deste terceto. O que é que vamos falar esta semana? De um dos problemas mais prementes da economia portuguesa e atual, que é a dupla contabilidade. O que é que quer dizer isto? Não é a ótica da contabilidade pública e a ótica da contabilidade nacional. Isso falaremos um dia. É daquilo que foi prometido, ou seja, inscrito no orçamento, e aquilo que foi executado, em alguns casos, por caminhos envios escusos, para chegar àquele resultado de cumprimento do déficit. É isso que vamos falar esta semana. Mas vamos falar também de outra coisa, que é a dupla programação política. Aquela que foi prometida e aquela que foi executada. Mas como eu esta parte não percebo nada, vou já passar a Joaquim Aguiar. Joaquim, quer dizer esta segunda parte? É que a essência da política não é fazer o que se diz. A essência da política é prometer para conquistar o poder e depois fazer aquilo que o poder permite que se faça. Mas sempre foi assim. E, portanto, esta ideia da dupla contabilidade está inserida na própria natureza da política. Aliás, o deus da política, o Janus, tem duas cabeças. Ou melhor, é uma cabeça com duas faces. Normalmente interpreta-se sendo a face do passado e a face do futuro. De facto, é a dupla perspectiva em que a política se apresenta. Promete-se para ter poder e depois executa-se para reproduzir o poder na próxima oportunidade eleitoral. Joaquim, deixe-me só pedir às pessoas que estão a ver neste momento que, aliás, pedir não, alertar, que podem já começar a colocar as suas questões, podem também começar a fazer os seus comentários, são muito bem-vindos, e como já reparou, nós inclusive respondemos e comentamos coisas que depois escrevem, já o programa terminou. Mas eu vou voltar ao Joaquim. A dupla contabilidade, do ponto de vista orçamental, é mais complexo ainda, porque o déficit resulta sempre de um orçamento que não é cumprido. Porque o orçamento, quando é apresentado, pode inclusive já ter um déficit lá assumido deliberadamente para ser estimulante da economia, mas em geral o déficit é porque as contas derrapam, isto é, os acidentes durante o ano obrigam a despesas que não estavam consideradas. Mas a pergunta... Há uma outra despesa, mas essa é a boa fórmula, porque há a má fórmula, que é deliberadamente inscrever verbas no orçamento que já sabem de antemão que não se cumprem, deliberadamente para não as cumprir. Ou seja, consegue-se com isso atrair apoios parlamentares, Sim, porque é dos apoios parlamentares que se trata, porque no orçamento estão prometidas certas despesas para certas políticas, mas depois na execução, e a pretexto de outras obrigações que têm de ser cumpridas, como por exemplo os compromissos com a União Europeia, cativam-se essas verbas como se elas não existissem. Jorge, cativações sempre existiram, não são propriamente uma novidade, não é? O que é que faz destas cativações que nós tiveram, 945 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, diferente das outras? O que torna diferente é que foi um instrumento político usado para resolver um problema que era, no fundo, o facto da coligação que suporta o governo não estar de acordo com a austeridade. Portanto, a forma de resolver esse problema político, que no fundo era, neste caso não era o silêncio, era mais o aplauso das forças que suportam o governo, manter-se ao longo do tempo e depois, quando se olhou para a execução, afinal verificou-se que a execução não tinha nada a ver com o prometido. Jorge, deixa-me lá colocar outra questão. Mas tu não, eu estive a olhar para o orçamento, já não me recordava de algumas coisas, mas foi depois de conhecer os números da execução orçamental, da Conta Geral do Estado, fui olhar para o orçamento inicial e descobri que estavam previstas 1.600 milhões de cativações. Ou seja, não há aqui hipocrisia. Tanto o partido que suporta o governo do principal, que é o PS, como os dois outros partidos satélites, o Bloco de Esquerda e o PCP, eles tiveram acesso àqueles números, sabiam que estavam a votar. Sim, mas o que é novo
é o facto de repente, o sistema político apercebe-se das restrições reais orçamentais. Ou seja, houve um incumprimento Nós, se voltarmos atrás e nos relembrarmos do momento do governo anterior com a Troika, todos os cortes que foram feitos explicavam a destruição do Estado Social. Portanto, isso era o que... Todos os cortes que eram feitos... isso era a propaganda. A propaganda dizia que aqueles cortes dão origem à destruição do Estado Social. Dessem ou não origem, o problema é que havia um protesto relativamente à decisão política de fazer cortes. Neste caso, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que se ocultou, de alguma forma, a necessidade de cumprir o tratado orçamental, que na prática é uma austeridade, e portanto seria uma austeridade ou via fiscal, quando digo via fiscal, ou via impostos ou via despesa, e isso foi ocultado. Portanto, foi ocultado porquê? Porque de repente apareceram vários episódios relacionados com os serviços do Estado que revelam que afinal o Estado não está preparado para acudir a todas as suas responsabilidades. E portanto a pergunta que os cidadãos começam a fazer-se é: bom, mas o que é que isto tem a ver, restrições orçamentais, com um problema ou de incêndios ou de segurança? Bom, ou qualquer outro problema relacionado com a saúde. Isso que tem a ver é que, em termos práticos, nós assistimos a um choque da realidade. Portanto, esse choque da realidade começou a ser mais evidente. Ou seja, o que tu estás a dizer, no fim de contas, é que a malta partiu para uma excursão a pensar que aquilo iam ser só copos e churrasco, e depois tiveram-se contentar com umas bebidinhas fresquinhas e com umas refeições mais sóbrias. Não, eu talvez não... Ou seja, pensou-se que se podia gastar aquilo tudo e não se podia gastar aquilo tudo. Foi bater a cabeça na parede. Não se pensou. O que se reafirmou Sim. é que era possível revertermos ao estado do passado. Porque quando a política diz... Nelson Teixeira, eu não queria dizer copos e mulheres, como você pôs aqui. Mas assim, quando Isso é o holandês. Isto é holandês, é o Dijsselbloem, não fui eu. Quando se diz a reversão das políticas, é reverter para um estado anterior ao estado atual. Sim. O estado atual, afinal, veio-se a provar que é exatamente igual ao anterior. É um estado exíguo de recursos. Joaquim, explique-me só porque é que a esmagadora maioria do eleitorado, apesar de perceber que isto é assim agora, porque nós estamos a explicar ao ver os números, porque é que isto não se virou contra o governo? Não pode virar contra o governo, porque senão vira-se contra as ilusões do próprio eleitorado. O eleitorado tem de acreditar nessas ilusões. Ou seja, é aquela expressão brasileira, me engana que eu gosto? Mas não tem outra explicação, mas também não tem outra solução. Porque se o eleitorado não estiver iludido e enganado, sim, isso apenas significa que está obrigado a pagar. Está obrigado a obedecer. E porquê é que está obrigado a pagar e a obedecer? Porque precisa de mais do que aquilo que tem. E quer considerar que os compromissos que assume são ordens do exterior contra ele, quando de facto esses compromissos são decisões suas do eleitorado, para poder continuar a ter as políticas de que necessita. Hoje eu não vou esperar pela segunda parte para colocar questões, que as pessoas estão a colocar questões muito interessantes. Olha, a Maria Costa, deixa-me só, colega, colocar aqui a questão da Maria Costa para o Joaquim, que diz assim: parece discordar de si. Em democracia, a política como arte de enganar não poderá ser exercida por gente honesta durante muito tempo. A ideia de que não é possível enganar toda a gente durante todo o tempo é uma ideia antiga de um antecessor do Trump com outro tipo muito veiculada de estatura moral, que era o Lincoln, mas isso não impede que não apareça quem tente. Quem tente o quê? Eu posso prometer tudo e enganar toda a gente durante todo o tempo, desde que toda a gente vá mudando e eu possa mudar aquilo com que a engano. Portanto, se for possível criar um universo imaginário em que as promessas são traduzidas em
políticas, o eleitorado está sempre satisfeito e estará sempre a Ó reproduzir Jorge, este poder. e é possível manter isto indefinidamente? Enquanto houver possibilidade de contrairmos dívida, é. O Mas problema esse é quando- outro ponto de execução. É que, apesar de tudo, nós temos uma dívida que aumentou. Mas E que nós tem, temos- mas estabilizada, está nos últimos 3 meses, está estabilizada no mesmo valor, nem sequer mexe. Certo, mas vamos olhar para o orçamento numa perspectiva mais política e vamos imaginar que nós os três tomávamos a decisão de formar um partido. Sim. E esse partido, no fundo, teríamos que escolher o eleitorado a quem nos íamos dirigir. Se nos dirigíssemos aos pensionistas, estávamos a dirigir a uma dependência orçamental. Se nos dirigíssemos aos funcionários públicos, estávamos a dirigir a uma dependência orçamental. Se nos dirigíssemos à classe médica, de enfermagem, farmacêutica, Juízes. estávamos sempre a dirigir aos mesmos. Ou seja, como nós temos uma forte dependência da sociedade em relação ao Estado, qualquer tentativa de redução do peso do Estado é um ataque a uma faixa eleitoral. E, portanto, enquanto a sociedade não aceitar que cresce não através da despesa pública, mas através da despesa privada e da concorrência, nós vamos sempre exigir aos portugueses que paguem uns para os outros. Não se esqueça de que pode colocar as suas questões e comentários, que nós já estamos no ar, e aquilo que não respondemos agora, respondemos depois. Mas eu tinha uma pergunta para vocês dois. Então, se é assim, quem está do outro lado deve estar assim a pensar, pelo menos quem é sério. Espera aí, mas nós já batemos com a cabeça na parede 3 vezes. E ainda não aprendemos. Mas, Mas há um erro de raciocínio que é partir de um ponto de vista que a classe política, por natureza, não é séria. Não é bem verdade. O que há é um pacto de conivência entre a classe política e os eleitores para se satisfazerem mutuamente. Portanto, os eleitores, é como dizia o Joaquim, às vezes querem mesmo ser enganados, porque lhes dá jeito. E, portanto, este pacto de conivência, que é feito entre a política e os eleitores, é um pacto de conivência que se torna perverso a longo prazo. Mas eu reforço a minha pergunta. Então, esse pacto de conivência quer dizer que as pessoas não aprendem, porque apesar de já terem batido com a cara na É parede. aí que temos que reparar sobre esse. As pessoas não aprendem porque é o contrário. Que As é? pessoas aprendem justamente porque os pactos falham. Os pactos de conivência falham. Vamos dar um exemplo que não mete dinheiro Sim. e que é bem mais importante do que o equilíbrio orçamental. Os resultados nos exames, o que mostram sobre a evolução da política da educação, grandes progressos. Sim. Nós paramos e perguntamos, mas os progressos vêm de onde? Gastaram mais dinheiro? Contrataram mais professores? Não, os progressos vêm de que há 40 anos o grande objetivo era passagens administrativas e que não houvesse reprovação para ninguém. 1975. 40 anos Sei. depois, são os alunos, não foram os professores, nem foram os administradores, são os alunos que transformaram a Universidade Portuguesa de modo a que ela possa entrar em rankings internacionais e com boa posição. Isto quer dizer o quê em termos de transformação? Foram os alunos que perceberam. Eu gostava de perceber onde é que vocês fundamentam isso. Que foram os alunos que transformaram as universidades. Não foram outros. Os professores são os mesmos que vêm de há 40 Mas anos. eu não acho nada que seja verdade, porque nós temos universidades onde há gente muito nova, professores novos, uns que vieram de fora, e outros que já são formados numa geração diferente, com uma cabeça completamente diferente, e esses mudaram a faculdade. Pronto, é que essa cabeça completamente diferente significa que alguém aprendeu. Sim, é verdade. Ora, Nós temos, olha, vamos chamar nomes. Pioneira, Universidade Católica. Segundo, Universidade Pública, que é para não dizerem que eu só falo dos privados. Universidade Pública, chamada Nova Universidade de Economia. Mas voltando Belíssimo exemplo de no transformação. raciocínio do Joaquim, vamos relembrar a reforma que foi feita, por exemplo, a nível do notariado. Sim. Quando transformámos o notariado público em notariado privado. O que é que aconteceu? Mas onde é que queres chegar com isso? O que aconteceu foi que houve uma produtividade acrescida Sim. num serviço que tinha E natureza acabaste com pública. uma coisa muito importante, que era, olha, eu vou àquele notário e depois pago por baixo da mesa aquele para pôr o meu processo à frente dos outros. Está a ver como é que se fomenta a corrupção pública? É com estas coisinhas. Não, mas o que foi feito foi uma reforma
que vai no sentido que o Joaquim, afinal, apreendeu-se. Que é, nós o que temos que perceber é que, para nós competirmos hoje no mundo global, que tipo de Estado é que nós deveríamos ter? E a minha tese é, nós temos que terminar com o Estado paternalista que existia antes do 25 de Abril e o que nasceu depois do 25 de Abril. Sim, senhor, somos dois paternalistas, mas deixa-me perguntar uma coisa, Jorge. Mas é importante perceber que há pessoas que têm que viver com o pai. Ou seja, não podes matar o pai. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a classe política também percebe que há um conjunto de eleitores que estão fragilizados e aproveita-se dessa situação. Então, mas já vamos voltar aos pais na segunda parte, que eu acho que isto dos pais é muito interessante aqui nesta conversa. Mas deixa-me voltar a fazer mais uma pergunta do cético, que é, então se nós temos bons exemplos que a coisa funcionou, não é? Por exemplo, tu deste o exemplo dos notários, mas podíamos dar o exemplo das telecomunicações. Eu ainda me lembro, quando para pedir um telefone em casa de linha fixa, tinha que dizer que tinha já um enfermeiro na família ou algum médico, porque não havia telefones, nem linhas telefónicas, não é? Portanto, e do crédito à habitação, só havia um banco a dar crédito à habitação. Ora bem, que era a Caixa Geral de Depósitos, não é? O crédito predial. É o crédito predial. Não, mas a Caixa também dava. A Caixa também dava. Bom, então, mas repara, nós temos aqui alguns bons exemplos. Porquê é que nós não conseguimos generalizar isto na nossa sociedade? Calma, porque esses segmentos do eleitorado ou da população que aprendem com a sua própria experiência e que percebem que para valorizar as suas competências têm que ser exigentes com eles e com os outros que entrarem por essas mesmas fileiras de formação, ao lado destes que aprendem, há muitos outros que não têm oportunidade de, nas atividades que desenvolvem, fazer essa modernização. E é por isso que a direção política é sempre importante. Agora, se a direção política desiste de transformar e apenas quer reproduzir o que já está, para ela própria continuar nos lugares do poder, então vai descobrir que perde o poder e que os seus eleitores são enganados. Enganados e traídos. Com a sucessão de eleições, isto há de transformar a classe política. Não. O que nós verificamos ao longo de 40 anos é que fomos reproduzindo os mesmos resultados, apesar dos eleitores mudarem de posição. Sim. Onde é que apareceu a contabilidade dupla? Mas espera aí, vamos voltar à contabilidade dupla. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de 30 segundos só, porque eu preciso de reagrupar aqui as perguntas que já foram colocadas. Pode colocar mais, pode fazer comentários também. Nós voltamos em 30 segundos. Até já.